Nada mais propício para esse momento do que homenagear o professor Perseu, um grande jornalista, falando desse tema, ao qual estamos inteiramente ligados, né? Fazendo aí o combate todos os dias contra esse golpe. Bom, o curso de jornalismo na PUC, se já em 79 tinha uma grande importância, não só apenas na formação, dos estudantes, mas principalmente na discussão que ela levava em torno do papel da imprensa na sociedade brasileira. Se naquela época ele já era muito importante, imaginem vocês agora, com essa concentração brutal dos meios de comunicação, com a falta de pluralidade, de diversidade, que faz desse país, que faz com que nesse país circule apenas uma visão de mundo, apenas um pensamento. Então, o curso de jornalismo da PUC é, sem dúvida alguma, o repositório da divergência, vamos assim dizer. Eu me lembro que isso está na origem do curso. O curso foi fundado em 1979 e no primeiro ano nós já tínhamos comissões paritárias de alunos e professores para pensar o curso como um todo. Quer dizer, o arrojo, a inovação estava presente lá. E o professor Perseu Abramo, o jornalista Perseu Abramo, teve um papel importantíssimo, porque ele, além de militante político e social, ele trouxe para o jornalismo um profundo conhecimento acadêmico, tanto da comunicação como da sociologia. Ele era sociólogo. Trouxe para o curso de jornalismo da PUC esta competência que deitou raízes e que está presente até hoje. Era o final, era o momento em que a ditadura começava a dar mostras de que não tinha mais fôlego para continuar. E aí o curso de jornalismo, ele se inseria na PUC, numa PUC que era um local de resistência aos militares, resistência ao arbítrio, resistência à violência. Tanto é que a PUC foi invadida pelos militares em represália, né, a esse papel que ela tinha. E a comunicação é central nisso, né? O curso de jornalismo nasce nesse período, num período de resistência, além da resistência, num período de enfrentamento da ditadura. Eu tenho certeza que vários dos alunos que passaram nesse período tiveram essa marca de que o jornalismo não pode nunca se submeter aos interesses dos dominantes, aos interesses dos poderosos. O jornalismo tem que ser crítico a todos os poderes. Infelizmente, esse jornalismo, não na universidade, mas na indústria jornalística, foi se estreitando e cada vez mais nós temos, como eu disse antes, um pensamento único. Por isso, a importância do curso de jornalismo é ainda maior. Porque nós, embora não tenhamos hoje uma ditadura como naquela época, nós temos um controle do pensamento brasileiro quase semelhante àquele. Os jornais hoje fazem, porque eles reduziram muito o número de jornais, os jornais, a televisão, o rádio, fazem um controle do pensamento brasileiro e manipulam, como diz o Perseu no livro, fazem a manipulação do pensamento brasileiro como faziam naquela época da ditadura. Então, a importância do curso naquele momento é hoje tão ou maior, porque naquele momento a imposição da ditadura era muito explícita. Hoje ela é subreptícia, se apresenta como democrática, mas é totalitária. E aí é na universidade, é no curso que se faz a discussão e se mostra, e se revela esse autoritarismo. O Perseu Abramo, que eu conheci no final da década de 70 e depois de lá para diante até o falecimento dele em 1996, foi um grande humanista, jornalista de formação, de sólida cultura geral, humanística e experiências de vida muito ricas na sua profissão como jornalista. Ele trabalhou em grandes empresas de comunicação, uma delas, talvez a primeira, a própria Rede Globo, que antes não tinha o poder que hoje tem, mas já apontava como uma empresa com capacidade enorme de ramificar-se, entrelaçar-se com o poder, e particularmente a partir de 1964, não é, que ela tomou corpo. Nem por isso o Perseu Abramo deixou, não é, de
ter as suas ideias, a sua forma de comunicar sem manipular a informação, né, e sem ser marionete de uma empresa poderosa como, não é, já era e continua sendo a Globo, né, para o prejuízo da democracia brasileira. Né, mas o Perseu Abramo foi um exemplo de um militante consciente, capaz, paciencioso, determinado, profissional, mas um ser político na sua plenitude. O ser humano é um ser político, não precisa ter mandato, ou cargo, ou função pública para ser político. E o Perseu Abramo deu exemplos de que isso é possível, sendo, não é, empregado, digamos, trabalhando em empresas poderosas, como é o caso da Globo, mas também, não é, se inserindo junto aos movimentos sociais, a imprensa alternativa, não é, a relação com a juventude, porque ele também foi professor de jornalismo, não é, e importante, não é, professor instigador do pensar, do refletir. Não é, a imprensa é fundamental, não é, a imprensa em uma sociedade democrática, não é, tem que, evidentemente, não é, ter espaço para atuar com liberdade. Não é? A democracia é fundamental ser preservada, não é? E o direito a liberdade de imprensa tem que estar ao lado do direito do cidadão, da cidadã, se expressar. Não é? A opinião não deve vir empacotada. Não é? Uma empresa que tem na notícia uma mercadoria, a gente já tem que ter, não é, uma pulga atrás da orelha. Né? Para uma grande empresa de comunicação, a notícia é uma mercadoria e ela pode empacotar do jeito que lhe interessa. Né? E isso, às vezes, não às vezes, com frequência, né, incide sobre o direito de todos nós de formarmos a nossa opinião. Né? E o Perseu Abramo foi sempre um instigador. Né? Não é a opinião publicada, é a opinião construída pela cidadania na sua participação, né, por dentro, né, dos movimentos sociais, nas lutas em várias áreas e na defesa de uma democracia que não pode ser um mero discurso ou uma letra da lei, coisas que são importantes, mas não o principal para a gente ter um país, nação, que é o que nós todos queremos para o nosso país, respeitar as regras, né, como as que agora estão se querendo desrespeitar, não é? Que é o voto de 54 milhões de brasileiros e brasileiras que elegeu a presidente Dilma. Né? E esta grande empresa, ou outras grandes empresas da área de comunicação, não é? Estão por trás desse processo que fizeram do impeachment um golpe. O Perseu Abramo, né, no seu meditar, nas suas reflexões há 30 anos atrás ou mais, já apontava, não é, a necessidade de um refletir, de um pensar que a Constituição de 88 não resolveu bem essa questão da imprensa, da democratização da imprensa. Então nós temos 7, 9 grandes grupos que, não é, contrariam o artigo 5º, não é, o parágrafo 5º do artigo 222, se não me engano, da Constituição, que diz que os meios de comunicação não devem estar submetidos a nenhum monopólio local ou regional. Então há uma luta grande que o jornalista, né, essa pessoa digna, esse militante social, um homem humanista, portanto de esquerda, não é, nos deixou grandes exemplos, sinalizou pontos importantes para todos nós refletir. Quer dizer, era tão incompatível que assim, meu pai foi demitido da Folha, né? Na verdade, o momento mais consistente da carreira do meu pai foi durante 7 anos na Folha, e quando ele fez a greve dos jornalistas, quando ele liderou a greve dos jornalistas, ele foi demitido. Né? Então eu passei minha adolescência mais barra pesada com um pai desempregado. Depois ele foi, né, ele retomou um pouco a profissão, ele ficou muito tempo sem trabalhar por conta disso, né? Os
patrões não gostam de quem faz greve. E nesse momento também ele estava retomando a militância, porque correspondia ao momento da abertura, né? Então sempre a vida profissional e política do meu pai, ela sempre teve casada, mas em alguns momentos entrou em choque. Eu virei jornalista de outro jeito, completamente por acaso, porque eu não gostava da minha profissão de escolha, que era psicologia, fui fazer psicologia na USP, e acabei me tornando jornalista de música pop. Eu era da Bis, enfim. Então, mais evidentemente que com o amadurecimento profissional, eu fui entendendo um pouco como é que... Primeiro que tecnicamente você pode fazer um jornalismo ético com qualquer assunto, né? Isso aí é uma coisa que não precisava muito dizer, era o jeito que se fazia jornalismo, era o jeito que aprendi a fazer jornalismo também em casa e também na profissão. E, claro, eu sou beneficiária do processo de abertura política, do qual meu pai e minha mãe, que está aqui, foram muito participantes. Então, realmente, toda a minha formação está marcada por isso. Estamos vivendo um momento que pode ser identificado como uma revolução tecnológica e informacional, em que tornou-se mais fácil o acesso à informação. Isso, em nenhum momento, significa o desaparecimento da função do jornalista. Obviamente, não mais o jornalista tradicional, mas cada vez mais um jornalista engajado nos acontecimentos, nas interpretações e, sobretudo, no seu papel de difusor de visões que permitam à sociedade, por ela mesma, ter a sua opinião pública. Certamente é esse o grande desafio da formação de um profissional capacitado para os desafios que nós temos hoje nesse século XXI. Um formador com condições de entender a realidade, interpretar a realidade a partir das ferramentas que a tecnologia oferece, mas sem perder de vista o passado, a história, que é certamente uma parceira fundamental para servir de fato como o aprendizado e o processo de conhecimento a ser instaurado num país com as características do Brasil, um país de baixa escolaridade, mas um povo com diferentes saberes, que não é somente aquele que deriva da universidade, ainda que ela seja um fundamental sustentáculo para a formação e a difusão do conhecimento no Brasil. Perseu foi um dos líderes mais importantes. Seu talento ao magistério o fez o melhor interlocutor dos jovens, sempre disposto a ensinar, sempre ponderado, sempre firme. Foi também nosso líder na linha de frente no Movimento Nacional de Jornalistas. Não foi sua aluna, mas ele foi o meu mais querido professor. Depois fui trabalhar com ele no jornal Movimento. Ele editor, eu repórter. Aulas diárias de jornalismo comprometido com a verdade dos fatos. Nada de voar nas primeiras impressões, nada de arroubos normais entre os jovens, nada de conclusões precipitadas. Fatos, 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 e só depois a interpretação dos fatos. Como mencionei, há pessoas que se mostram essenciais. Perseu foi assim na minha vida. Certamente foi imprescindível, não só na vida de seus filhos, de sua família, mas na nossa, seus discípulos. O Perseu puxava temas, né, para essas reflexões, ligando as lutas sociais, populares, comunitárias e sindicais com a luta cultural, com a luta política. E aí eu quero, sublinho isso porque aprendi muito, né, com um companheiro como esse, o Perseu. Fui instigado para ler coisas que eu não tinha lido, né? Fui instigado para refletir sobre o que tínhamos agido, para ver se podíamos agir melhor, né? E fui também instigado para ler coisas que não estão diretamente ligadas com o nosso cotidiano. A boa literatura, a poesia, o canto, a música, as relações afetivas, a importância da nossa família, né? Essas coisas importantes, né, que o Perseu transmitia e irradiava no polo da sua militância. Tá? Perseu Abramo, presente.
Perseu Abramo, presente.